Boa noite, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Você hoje nos assiste pelas redes sociais, nós estamos iniciando um culto ao nosso Deus e que este culto seja um culto para cada vez mais glorificar a Ele, honrar o nome dEle e adorá-lo pelas nossas vozes, pelas nossas orações e assim nós faremos, iniciando este culto neste momento, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, aqui, Senhor, nesta modalidade em que estamos cultuando o Senhor esta noite. O Senhor venha receber o nosso culto solene a Ti, um culto que nós iremos ler a Tua palavra, o Senhor falando conosco. Faremos também orações onde nós falamos contigo, como estamos fazendo neste momento. E também, Senhor, entoaremos louvores ao Teu trono de graça. Ó Deus, nós queremos rogar neste momento para que o Senhor assim receba este culto, porque estamos, Senhor, prestando Ele em espírito e em verdade. Seja conosco em todo o tempo. É assim que nós rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura da Sagrada Escritura comigo. Eu irei fazer uma leitura bíblica no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, do verso 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 44, verso 1 a 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Amém. Bendita é a palavra do Senhor. E neste momento eu quero convidar você a curvar a sua cabeça diante de Deus e confessar o seu pecado diante do Senhor. Nós faremos uma oração de confissão e de gratidão pelo perdão que o Senhor tem concedido a nós, purificando as nossas vidas e nos ajudando na santificação. Nós oraremos agora e eu vou pedir ao presbítero Cláudio que nos eleve em oração neste momento. Oremos. Amantíssimo Deus, nós prostrados
diante do Senhor agora neste momento. Queremos confessar todos os nossos pecados, Pai. Não conseguimos suprir, Pai, o que a Sua lei exige de nós, Senhor Deus. E exige coisas perfeitas, Pai. E nós não conseguimos e nunca conseguiremos, Pai. Os nossos corações são fábrica de ídolos. Em nossa mente passam pensamentos terríveis, Pai. Não conseguimos nos manter puros, Pai, mesmo com a leitura de Sua palavra e mesmo com orações. Mas o Senhor, Pai, que é o nosso eterno Deus, aprove ao Senhor, Pai, nos trazer um Salvador, Cristo Jesus, o Seu Filho, que morreu por nós na cruz, sofreu por todos nós, os Seus escolhidos. Pai Santo, queremos lhe agradecer, Pai, pela provisão que o Senhor trouxe. E não provisão de dinheiro, não provisão de uma casa, de bem-estar, mas Cristo Jesus, que nos salvou. E um dia nós habitaremos com o Senhor nos céus. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro, Pai. Solicito, Pai, ao Seu Espírito Santo que leve as nossas orações até o Senhor, porque nós não conseguimos orar como nos convém. Mas Ele, diante do Senhor, sabe como orar, porque Ele é o Seu Espírito, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Vamos ler mais um texto da Sagrada Escritura que se encontra no Salmo de número 47. Salmo de número 47. É uma convocação à adoração através de louvores ao nosso Deus. E o Salmo diz assim: ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence, os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Vamos entoar louvores ao nosso Deus neste momento, e eu gostaria que você acompanhasse a nós que estamos aqui entoando louvores ao Senhor. Louvemos. Quero estar
Depois de ter louvado ao Senhor, termos lido a palavra dele, entoados as nossas orações de súplicas, ações de graça diante do Senhor, vamos, neste momento, ouvir a exposição da palavra do nosso Deus e também glorificarmos a Ele através dessa exposição. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, e hoje nós faremos um pouco diferente do que temos feito. Nós temos aqui feito a exposição do livro de Gênesis, em cada sequência de cada 3 domingos, e estamos intercalando com também o livro de Atos. Mas esporadicamente hoje nós vamos ouvir, expor o Evangelho segundo João, no capítulo 14, do verso 1 ao 15. Eu gostaria de ler esse texto e que você também aí, onde você está, acompanhasse comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aqui, a palavra do Senhor é suficiente para nós hoje sermos edificados. Mas antes de nós iniciarmos a exposição da palavra e extrairmos aplicações para as nossas vidas, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, as palavras de Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus, as promessas de Cristo Jesus, o conforto de Cristo Jesus, exposto diante dos nossos olhos. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que cada um que neste momento irá, Senhor, assim, ser agraciado por Ti através da Tua palavra, que o Senhor os abençoe, que eles venham guardar a Tua palavra nos seus corações, que eles venham ter conforto que vem do alto em seus corações, que eles venham ter paz que emana do Teu trono de graça, que eles venham praticá-la em suas vidas. Assim, Senhor, nós oramos, rogando pela iluminação do Teu Santo Espírito, em nome do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com cada um de vocês nesta noite a respeito de um tema: o conforto garantido. Eu gostaria que, após essa exposição da palavra do Senhor, você saísse daqui ciente disso, que você tem um conforto garantido. Segundo a Bíblia, há 5 coisas que mais perturbam o coração humano. Uma delas é o desgosto do filho, que está em Gênesis capítulo 26, verso 35. Segundo, coisa que perturba o coração, que está na Bíblia, é a rejeição humana. Isaías 51, verso 7. Outra coisa que perturba um coração humano também é a raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, verso 15. Outra, porém, é o medo do juízo divino. Joel capítulo 2, verso 1. E por fim, nessas citações de coisas que a Bíblia ensina que perturbam o coração humano, é a morte. Em Atos capítulo 20, verso 10.
Jesus agora está no cenáculo com os seus discípulos, neste contexto, e aqui há um clima de muita tristeza. Os discípulos estão confusos, perturbados, talvez com a iminente agora separação de Jesus, aquele que era o maravilhoso conselheiro. Ele iniciava a sua peregrinação para a cruz a fim de se entregar ao sofrimento e à morte. Essa humanidade perfeita de Cristo, que ele também era como o Deus divino humano, ele também estava angustiado de espírito, como nós podemos ver um pouco antes no texto que acabamos de ler, no capítulo 13, no verso 21, diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Cristo, em sua humanidade, ele também estava angustiado, ou com a alma profundamente triste. Ele conforta agora, nesse texto que nós vamos ver. Ele não só conforta, mas ele exorta, ele instrui e ele ora pelos seus amados a partir do capítulo 14 até o capítulo 17. E ele ordena agora, no início do capítulo 14, ele ordena aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. É isso que eu gostaria que você saísse em mente nesta noite, após essa exposição em João 14. O conforto garantido que vem de Cristo Jesus. Primeiramente, nós vamos ver um primeiro ponto, do verso 1 ao verso 6, aonde Jesus Cristo vai dizer para eles pararem de ficar perturbados. Os discípulos estavam então perturbados, mas Jesus lhes ordena: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, poderíamos dizer: parem de ficar perturbados. Mas por que esses discípulos estavam perturbados? Primeira coisa que nós temos que notar, que quem faz o diagnóstico da perturbação dos discípulos é Cristo Jesus. Quem diagnostica a alma dos seus discípulos é Cristo Jesus. Foi Ele quem fez esse diagnóstico, Ele quem leu o que estava escrito nas mentes e nos corações dos seus discípulos. E é Ele, é somente Ele, meus irmãos, que sente e conhece o que passa em nossa alma. Ora, Isaías, no capítulo 63 do profeta Isaías, do verso 9, diz assim: em toda angústia deles, foi Ele angustiado, porque Ele conhece a nossa alma profundamente. Segunda coisa, a perturbação dos discípulos tinha algumas causas. Eles estavam desapontados, como eu já citei. Eles pensavam que Jesus era o Messias político que implantaria um reino secular em Israel. Nós temos visto isso lá na exposição em Atos. Eles estavam também tristes porque porque um dos 12 seria o traidor. Eles então estavam se sentindo desamparados, angustiados, desanimados. Jesus lhes dá para os seus discípulos uma ordem: parem de se perturbarem. Não se perturbem ao ponto de ficarem confusos, agitados. E essa palavra aqui, este verbo, ele quer dizer um imperativo na língua grega. Isso quer dizer, esse imperativo é uma ordem, que era para os seus discípulos sossegar o coração. E isso não era uma opção para eles, mas era uma determinação divina quando ele fala isto. E após a ordem, então, Jesus apresenta alguns remédios, algumas causas que eles poderiam crer
para que servisse para eles tranquilizar os seus corações. E aí nós vimos no decorrer do texto, no verso 1, ele inicia, então, não se turbe o vosso coração, e agora vem os remédios para que nós não tenhamos um coração perturbado, assim como era para os discípulos. E ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Primeira coisa, primeiro remédio que nós temos para o conforto garantido em nossos corações. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. E a palavra crede aqui, credes, é também, como eu falei anteriormente, um imperativo verbal. Significa então para esses discípulos: continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim, não desistam de acreditar em Deus e em Jesus. Ele diz: se vocês creem em Deus, no Deus invisível, creiam em mim também, mesmo que eu tenha que me ausentar por um tempo. A força e a coragem para permanecer na fé, meus irmãos, procede da confiança que o Deus invisível está conosco. Primeiro remédio, então, para acalmar os nossos corações em meio a qualquer situação, em meio a qualquer tribulação, e hoje nós passamos por isso. Você está em casa por conta de uma pandemia, com o coração talvez perturbado, com o coração angustiado, não sabe o que vai ser o amanhã, não sabe quando vai dar calma nesta situação, se vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. As coisas às vezes param de acontecer, tudo vai de mal a pior, enfermidades assolando, a economia também se deteriorando, e você angustiado, perturbando-se com todas essas coisas, fora se nós começarmos aqui a citar outros tipos de perturbações internas do nosso coração. E Cristo Jesus nos ensina, nos dá um conforto, e o primeiro deles é: continue crendo em mim. Creiam em Jesus, creiam nas promessas de Jesus. Olha o verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. No momento em que o coração está perturbado, nós precisamos olhar para o céu e pensar nas coisas lá do alto. E Jesus promete que nós iremos morar no céu para aqueles que creem nele, para aqueles que colocam ele e têm ele como suficiente e único Salvador da sua vida. Mas o que é céu? O que é céu? Primeira coisa que a Bíblia diz, o que é céu? A Bíblia descreve como um país, muitas vezes, por causa da sua vastidão. Outras vezes descreve como um paraíso, por causa da sua beleza. Outras vezes descreve como cidade, por causa dos seus muitos habitantes. Outras vezes por causa de reino, por causa da sua estrutura organizacional. E Jesus chama de casa do meu Pai, lugar de relacionamentos perfeitos, de acolhimento aprazível. E é nesta casa que Jesus foi preparar, que há muitos cômodos, digamos assim, está sendo preparado por Jesus. A missão de Jesus, meus irmãos, foi ir primeiro ao céu para preparar a acolhida para os seus discípulos. Creiam nas promessas de Jesus. Outra coisa que céu também quer dizer é estar com Jesus. Ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que eu, onde eu estou,
estejais vós também. Observai a sequência aqui. Voltarei, eu os receberei e nós estaremos juntos por toda a eternidade. A felicidade do céu é estar ali com Jesus para sempre. Estar com Cristo, meus queridos, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Mas temos o outro remédio. Além de crer em Cristo, crer nas suas promessas, nós também temos que crer que estamos no caminho certo. Olha o verso 4 e 5 comigo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está indo para o céu agora com o Pai e 2 discípulos dizem que desconhecem o caminho, o destino de Jesus, Tomé e Filipe, no verso 8. E agora contudo, ele esclarece, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu gostaria de dar alguns destaques aqui, nessa afirmação de Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Primeira coisa é porque o caminho é pessoal. Caminho para Deus é pessoal. Veja só, o pronome eu indica que nós somos salvos por uma pessoa e não por uma instituição ou por uma religião ou por um código moral. É por uma pessoa. Jesus é o caminho e este foi o primeiro nome dado aos seus seguidores. Se você for comigo ao livro de Atos, é recheado de ênfase nisso, pelos seguidores de Cristo, pelos discípulos de Cristo. Primeiro texto que nós vimos é em Atos capítulo 9, no verso 2, que diz assim, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres os levasse presos para Jerusalém. Atos 19, depois, nós vimos mais uma vez essa citação do caminho. Atos 19, verso 9 e 23, diz assim, verso 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. E no verso 23 do capítulo 19, diz assim, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Então, os primeiros discípulos, seguidores de Cristo, eles falavam o caminho se referindo a Cristo Jesus. Temos outras referências, mas basta para nós aqui para confirmar que ele diz, siga-me, siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja só o que Kempis fala, siga-me, que Cristo Jesus está falando aqui em seu comentário, ele fala assim, siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há saber, sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Thomas Kempis fala isso, comentando esse texto, essa fala de Cristo Jesus. É maravilhoso. O caminho é pessoal, é somente por Cristo Jesus. Mas o caminho para Deus também é exclusivo. E eu vou usar mais uma forma gramatical para dizer isso para vocês. Olha o artigo definido masculino aqui nesse texto. Eu sou o.
revela que Jesus é o caminho e não um dos caminhos. Jesus é o caminho e não um dos caminhos. O conceito, aquele que todas as religiões levam a Deus, é falso. Ninguém chega a Deus, meus irmãos, se não for por intermédio de Jesus. Ninguém chega a Ele se não for por intermédio de Jesus. E se você quer chegar ao Pai, você tem que entender isso. Jesus é o único caminho para que você chegue ao Pai, para que você tenha vida eterna. O caminho de Deus o caminho para Deus é pessoal através de Cristo Jesus. O caminho para Deus é exclusivo e o caminho para Deus é Jesus. O versículo predomina aqui a ideia de que Jesus é o caminho, e a sua melhor tradução, meus irmãos, seria: eu sou o caminho porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. Jesus é a verdade que revela o Pai. Nós vimos isso em alguns textos, em João capítulo 8, verso 32. Nós vimos que é Ele que revela ao Pai. Jesus é a vida, porque nele está a vida. Lembram João 1? João 1:1. Eu sou o Verbo. O Verbo estava com Deus. Ele deu a vida, criou todas as coisas junto com o Pai. Ele tem a luz e as palavras de vida. Ele veio ao nosso encontro para nos dar a vida eterna. Nós andamos perturbados muitas vezes. Jesus Cristo diz para que nós não venhamos a perturbar os nossos corações. E eu faço essa pergunta para você. Quais são as causas que perturbam o seu coração? Prescrute o seu coração. Não coloque somente termos genéricos, universais, que estão acontecendo em nossa época, em nossos tempos. Mas prescrute o seu coração e veja realmente o que perturba lá dentro do seu interior. O que tem perturbado você? Vá até Cristo, porque Ele diz: não vos perturbem o vosso coração. Eu tenho conforto, eu sou o conforto garantido para a sua vida. Sabendo dos remédios espirituais para tranquilizar o seu coração, você, assim, viverá uma vida mais em paz, mais tranquila. Por fim, nós vimos também que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orarem. Verso 12 a 15, nós vamos ver que Jesus Cristo diz para os seus discípulos passarem a orar em todo o tempo. A oração é o melhor remédio para um coração perturbado. E Jesus agora conforta os seus discípulos, motivando-os à prática da oração. Primeiro, a motivação para a oração Ele dá. É pela oração, meus irmãos, que os seus discípulos aqui continuariam a fazer a obra de Deus. Olha só, verso 12 ao verso 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Enquanto Jesus esteve aqui no mundo, o seu ministério, meus irmãos, se limitou ali somente à Palestina. Agora Jesus, porém, vai para junto do Pai e comandará a edificação da sua igreja.
o avanço do seu reino. E os discípulos e a igreja agora poderão fazer obras semelhantes e maiores do que Jesus, através da pregação do evangelho de todas as nações da terra. E esses milagres aqui não são maiores em termos de qualidade, mas em termos de quantidade e abrangência. Na realidade, é o que nós temos aprendido em Atos. Jesus, exaltado e vitorioso, é quem continua realizando grandes obras através do seu povo. E aqui no sentido do seu povo que ora, que enche-se com o seu Santo Espírito. Mas existem maneiras para se orar. Não basta orar, é preciso orar corretamente. E orar, meus irmãos, é pedir. Veja só no verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedirdes. Pedir, primeiramente, requer muita humildade, muita submissão e muita dependência da nossa parte. Só pede quem precisa. Só pede quem precisa. E Jesus aqui não limita os pedidos, mas ele concede liberdade, dizendo: e tudo quanto pedirdes. Nós não temos limites para pedir ao Senhor. Não há limites para nós pedirmos a Jesus por meio da oração. Orar também é pedir em nome de Jesus. Continua o verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei. Orar é pedir com a certeza de que será atendido quando Cristo fala aos seus discípulos: isso farei. E Jesus é enfático ainda nessa questão, que ele repete no verso 14, olha só comigo: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus não pede e não manda alguém fazer, ele mesmo faz, fez e fará todas as coisas para o nosso bem. É assim que nós devemos orar, dessa maneira que nós devemos nos achegar diante do Senhor. Se o seu coração está perturbado, busque conforto na oração, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que assim Ele fará o melhor para você. A oração tem um propósito que nós não podemos esquecer. Certo que nós vamos ser abençoados conforme a vontade do Senhor, nós vamos pedir em nome do Senhor, mas ela tem um propósito muito maior do que todos esses. Veja no verso 13 comigo: e tudo quando pedirdes em meu nome, isto farei. Parte B do verso: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Durante seu ministério terreno, Jesus sempre buscou a glória do Pai em tudo o que Ele fez, em tudo o que Ele ensinou. E ao conceder aquilo que lhe é pedido por meio da oração, meus queridos irmãos, Jesus quer que nós venhamos a glorificar ao Pai por intermédio do Filho. Por isso que quando nós vamos orar, nós precisamos submeter os nossos desejos, os nossos pedidos, tudo ao propósito de glorificar a Deus. Lembram do verso muito conhecido que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O propósito da oração é esse que Jesus Cristo está nos ensinando.
glorificar o Pai em tudo que nós pedimos, pela bondade do Filho. Última coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção é a companheira da oração. A companheira da oração. Está no verso 15, a companheira da oração. E diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é a companheira inseparável da oração. O amor, meus irmãos, precede a obediência. Porque amamos, obedecemos ao mandamento de orar sempre e nunca esmorecer. Porque amamos, submetemos o nosso querer à vontade de Deus. Porque amamos, nós obedeceremos a Deus e a qualquer que seja a resposta da oração que Ele nos der. Os discípulos foram confortados por Cristo Jesus, que era para eles obedecerem a ordem, para não ficarem perturbados. Do verso 7 ou 11, ele vai dizer: olha, vocês conhecem o Pai, porque através de mim. E do verso 12 ao verso 15, nós somos exortados a orar em todo o tempo. Portanto, nós aprendemos que a grande motivação que temos para orar, para não ficarmos com os corações perturbados, é que Deus primeiramente está no controle de tudo. Não perturbe o vosso coração. Deus está no governo de todas as coisas. Mas faça uma coisa. Você deve orar com humildade, colocando as suas petições diante do Senhor. Que tudo o que o Senhor fizer aqui e de responder de suas orações, seus pedidos, é para a glória dEle. É para glorificar a Ele. Portanto, não se turbe o vosso coração. E o conforto que eu falei no início, de todas aquelas perturbações que a Bíblia nos ensina, que perturbam o coração humano, e tantas outras, o conforto nós temos garantido em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e a mim, para que o nosso coração tenha paz e sabedoria, para que isso venha ser realidade. Vamos orar mais uma vez, clamando humildemente pela graça e misericórdia do nosso Deus. Oremos. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pelo conforto da Tua palavra, nós te agradecemos pelo conforto que recebemos através do Teu Santo Espírito, pela obra de Cristo em nossas vidas. Nós sabemos que não há nada melhor, não há nada comparável a que está por vir. A Tua promessa do novo céu, da nova terra, de vivermos eternamente com Cristo Jesus. Não há nada comparável a isso. Mas nesses momentos, nesse tempo presente, Senhor, nós nos achegamos a Ti, clamando para que o Senhor assim nos dê graça, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor ajude a nós termos cada vez mais uma fé que não, Senhor, se abale. Encha-nos com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, esteja enchendo o Teu Santo Espírito nos corações. E para aqueles também, Senhor, que ainda
não se entregaram a Ti, não têm o Senhor em seu coração, em sua mente, como o único suficiente Salvador. Ó, faça morada dentro dos corações, Senhor. É assim que eu clamo, humildemente, porque nós não somos nada, não podemos fazer nada além de pregar o Teu Evangelho. A obra toda é feita por Ti. Somos apenas servos Teus aqui. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê graça sobre graça. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós encerramos aqui o nosso culto. Eu tenho alguns avisos breves para dar para você, que nesse tempo de pandemia, onde estamos com o decreto de isolamento, não teremos os cultos, atividades presenciais na nossa igreja. Mas fique atento às redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, que nós estaremos lá postando algumas atividades, tanto online, como também teremos reuniões de oração em salas de vídeo, para nós estarmos reunidos orando. Então, fique atento às redes sociais, que nós estaremos lá dando esses avisos durante esta semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que também tenham uma ótima semana na paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite.